Bom, pessoal, retomando aqui a nossa disciplina, vamos falar a continuidade, a videoaula de transformadores. Então, aqui nós estamos falando sobre o modelo equivalente de um transformador, tá? Então, continuando, né, o circuito equivalente de um transformador é constituído de elementos de circuito, como a resistência e a indutância. Então, nós temos aqui o primário do transformador, na qual a gente tem uma tensão V1, né, uma corrente I1, uma resistência R1. Essa resistência a gente já viu que é do próprio cobre. Né? E aí a gente tem uma tensão de magnetização. Assim como também a gente tem no secundário uma tensão 2, tensão V2, uma corrente I2, uma resistência I2 e uma energia de magnetização da bobina no secundário. Então, esses elementos, né, que constituem o circuito, a gente tem que considerar, por exemplo, a perda Joule. Né? O que é isso? A perda Joule é uma resistência do próprio enrolamento que vai causar um aquecimento, né, representado por R1 e R2. Um outro efeito também que a gente deve considerar é o efeito de fluxo de dispersão no primário e no secundário do transformador. Tá? Que eles são representados, né, através das reatâncias indutivas. Por que indutiva? Circuito, né, indutivo. A gente tem várias indutâncias aqui nessa, nessa bobina, tanto primária quanto secundária. E aí a gente tem o fluxo de dispersão, que é denominado de reatância de dispersão, e é igual às forças eletromotrizes induzidas. Certo? Então, essa dispersão ou reatância é a reatância causada pelo circuito indutivo. Né? Lembram lá que a gente falou fasores, né? Quando é que eu tenho uma tensão adiantada de uma corrente adiantada de uma tensão e um resistor. Então é importante aquilo conhecimento para vocês relembrarem e entender com maior facilidade o princípio de funcionamento de um motor elétrico. Então a gente tem aqui o I1 que representa a corrente no primário, a resistência I1 da bobina do primário, né? A reatância causada pelo sistema indutivo, né, pelas bobinas no campo magnético do primário, assim como também no secundário. A outra perda são relacionada à perda do ferro, né, representada pela resistência e denominada de resistência de perda ao ferro. Então isso daí é uma perda, ela existe uma perda chamada de fluxo mútuo, que é um fluxo paralelo com a força eletromotriz causada pelo próprio fluxo. Então existe uma resistência, tá? Resistência ao ferro, né, ao paralelo a isso daqui. Vocês observam que além de ter todas as outras variáveis, ele tem essa resistência de fluxo mútuo, que é causada exatamente pela resistência de perda ao ferro. Tá? Então isso aqui se soma, né? Interessante a gente conhecer essas variáveis para a gente falar sobre rendimento, né? Quais são as perdas. Então nós estamos conhecendo os tipos de perda que teremos num transformador. E interessante saber disso que geralmente esses transformadores têm um rendimento aqui no secundário de mais de 95, 98%. Né? Então essas perdas são quase desprezíveis, mas quando se fala em alta tensão é interessante ter esse rendimento, porque o rendimento de 98% pode ser ainda ser pequeno, né, quando se fala de grandezas gigantes. Outro efeito que a gente é interessante conhecer é o efeito da permeabilidade finita do fluxo ferromagnético, que é representado por uma reatância indutiva, né, em paralelo com a força eletromotriz induzida, pela qual flui a corrente zero, isso denominada de reatância de magnetização do transformador. Então ela está em paralelo, né, com a indutância. Né? Então nós temos todas as outras que a gente já viu,
mais essa outra perda, e ela é uma perda paralela, né? Uma corrente paralela ao circuito de magnetização. Então, isso daqui a gente chama de reatância de magnetização do transformador. Então, quer dizer, é a quantidade de corrente que eu preciso dispor para magnetizar o meu circuito. E aí ele tem uma resistência, porque o próprio material, né, de natureza do próprio material, ocorre essa resistência, que nós chamamos de reatância de magnetização. No circuito equivalente do transformador real, nós temos aqui essa representação circuito primário e temos aqui do circuito secundário, né? Então nós temos a resistência, a reatância, tá? As outras reatâncias, né, de magnetização, o núcleo do transformador e o secundário com a sua reatância e a resistência do próprio material, que é do cobre, como a gente falou na aula anterior. Então R1 e R2 são as resistências das bobinas, X1 e X2 são as indutâncias de dispersão, né? X1 e X2. Você tem dispersão no início, na primeira bobina e na segunda bobina do primário e do secundário. Tem as perdas ao ferro, né? E o próprio núcleo propõe isso. E nós temos a reatância de magnetização aqui no primário. Tá? O que deve se considerar também em relação ao transformador é a questão de desempenho dele, né? Então, o desempenho ele tem que considerar as aplicações práticas do transformador, ou seja, as relações de tensão, potência, a potência de saída, né, que é a potência no secundário, o rendimento e a variação de tensão com a carga, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E aí, o transformador ele vem em si, né, como uma placa, com todas as suas informações, como por exemplo, transformador de 4.400 volts para 220 volts, né, com uma potência de 10 kVA, uma frequência de 60 Hz. Então quer dizer que essas tensões elas podem ser primária ou secundária e a corrente será sempre nominal a 10 kA. Ou seja, tanto faz você alimentar o secundário quanto o primário, ele sempre vai ter uma potência de 10 kVA. Tá? E o rendimento, quando a gente fala de rendimento, ele está associado a uma relação entre a potência consumida na saída do transformador e a potência fornecida na entrada do transformador. Então, o rendimento, né, representado por essa letra grega, é a potência de saída dividido pela potência de entrada. Então, você vai ter um número adimensional, né, entre 0 e 1. Lembrando que a potência de entrada ela é a potência mais perdas, né? Tem que ser considerado isso. A potência P1 é a potência mais a potência dissipada com as perdas. E aí, a gente tem aqui nessa apresentação, por exemplo, nós precisamos verificar o desempenho de um transformador na saída dele. Então, vamos dizer que um transformador sob uma carga variável, né, em um nível de tensão constante, que eu preciso garantir a tensão final, né? Ou seja, para manter a tensão de saída, eu preciso mantê-la constante, eu preciso controlar a minha tensão de entrada, né? Digamos que isso aqui varie bastante, mas eu quero que essa tensão de saída seja sempre a mesma. Então eu tenho que ter um transformador com, com um TAP na entrada, né? O que é o TAP? O TAP são ramificações no transformador que eu consigo variar essa tensão em função da tensão de saída, né? Por exemplo, digamos que eu preciso manter uma tensão de saída de 500 volts e a minha tensão de entrada ela oscila entre 1000 a 900. Tá? Então eu preciso manter essa tensão aqui. Digamos que a gente chama na relação de tensão, né, eu tenho uma tensão de entrada de 1000 volts e vou querer uma tensão de 500 volts. Então a minha relação é a divisão entre o primário pelo secundário, que aí me dá uma relação de 2, ou seja,
eu tenho uma conversão de 1000 para 500, isso aqui me dá uma relação de 2, né? E, e tenho também a regulação, que pode ser uma regulação positiva ou negativa, e está ligado a uma diminuição ou aumento do número de espiras no primário. Tá? Então eu consigo obter essa regulação através desse cálculo, né? Eu vou pegar a tensão no primário menos a tensão que eu quero no secundário, dividido por ela, e multiplicar por 100 para dar um valor em porcentagem. Né? Lembrando que isso pode ser positivo e negativo em função das tensões primária e secundária. Outra coisa interessante que a gente deve conhecer de um transformador são as marcas de polaridade. Né? Então a gente precisa, do jeito que eu preciso conhecer os terminais das bobinas de um motor, eu também tenho que conhecer os terminais do primário e do secundário do transformador. De tal forma que isso, dentro da instalação dele, eu posso estar trocando, né? Posso estar colocando a bobina 1 do primário com a bobina 2 do secundário. E aí vai ter um efeito diferenciado, não vai ser aquilo que eu queria, né? Então, as marcas de polaridade são símbolos utilizados para identificar as polaridades dos terminais primários e secundários, onde o sentido da corrente se opõe a qualquer variação no fluxo magnético e o sentido da corrente induzida sempre contrária à causa que lhe deu origem. Então, esses preceitos nós temos que ter em mente, tá? Então, no primário, a corrente entra pela marca de polaridade e no secundário, a corrente sai pela marca da polaridade. Veja que nessa representação esquemática de um transformador, nós temos a corrente I1 entrando, a bobina entrando, sendo enrolada no sentido anti-horário, né? Enquanto que no secundário a bobina está no sentido horário, ó, né? Está no sentido horário. Então, tem que considerar essa polaridade aqui, tá? Então, no I2 aqui, ó, nós temos, nessa figura, nós temos a corrente I1 de forma a entrar. Ela entra aqui, vai lá, né? No sentido anti-horário, enquanto que na outra também está no sentido anti-horário, mas a corrente já sai no terminal I2, por exemplo, ou T2, né? Então esse aqui sai no T1, porque estão enrolados de formas contrárias e enroladas em sentidos de mesma polaridade, a tensão já fica invertida, a corrente já fica invertida. Perfeito? Então a questão de marca de polaridade é você ter esse critério, né? Quando a bobina do primário é enrolada num sentido e a do secundário no outro sentido, então elas estão em terminais semelhantes, né? Então aqui você tem o terminal T1, aqui você tem o terminal T2. Tá? Com relação à identificação dos terminais, esses terminais eles podem, ao serem ligados, ser de forma subtrativa ou ser de forma aditiva. Tá? Então, na polaridade subtrativa, os fluxos dos enrolamentos primários e secundários se subtraem, ou seja, eu vou ter uma tensão menor do que a tensão do primário. Né? Então, ao ligar um terminal primário a um terminal secundário correspondente, terminal primário a um secundário correspondente, e aplicar uma tensão a um dos enrolamentos, a tensão entre os terminais não ligados é igual à diferença das tensões nos enrolamentos. Ou seja, na subtrativa, quando eu ligo um terminal correspondente ao outro e aplicar uma tensão, então essa tensão aqui vai ser menor do que a tensão de alimentação. Na polaridade aditiva, o fluxo dos enrolamentos primários e secundários se somam. Então essa é uma observação para se fazer esta maneira correta de identificação, né? Então, quando os fluxos dos dois enrolamentos primário e secundário se somam, ao ligar um terminal primário a um terminal secundário não correspondente,
e aplicar uma tensão a um dos enrolamentos, a tensão entre eles não ligados é igual à soma das tensões dos enrolamentos. Então isso daqui é igual vocês talvez não tenham visto ainda, mas existe uma maneira de identificarmos os terminais de um motor com 12 bobinas, com 6 bobinas, né? Então é um procedimento semelhante. Eu estou deixando aí no slide um link de um vídeo onde você, utilizando um galvanômetro, você consegue identificar toda essa parte de polaridade aditiva e subtrativa. Falando aqui isso apenas por apresentação, devem ter uma certa dificuldade, mas essa videoaula, aliás, esse vídeo, eu estou deixando o link para vocês, vocês conseguem entender com mais facilidade, porque você vê a prática, vê os equipamentos, como é feito, tanto na parte aditiva quanto na parte subtrativa. Então está aqui o link, vocês vão acessar esse link. Ele é pequeno, mas é super simples, né? É muito simples de fazer isso. Então tem todo esse procedimento, como é que é feito aqui. Então o que você tem que fazer? Alimenta, tá? Faz uma fonte de alimentação nesse transformador, liga essa chave e aí você vai verificar, né? Se você selecionou esse botão, esse terminal, com esse outro terminal, e eles não são correspondentes, então na aditiva essas tensões aqui vão ser maior do que essa. Se você escolheu esse terminal e esse outro terminal e aplicou uma tensão, na, na, na polaridade aditiva, subtrativa, eles terão uma tensão menor do que essa. Então, esse vídeo mostra com mais clareza na prática como é que se executa a identificação. E aqui a gente inicia falando de transformadores, os tipos deles, né? Então, nós temos basicamente transformadores monofásicos e transformadores trifásicos. Eu posso ter um transformador monofásico, né, de alimentação fase neutro, e posso ter um transformador trifásico com fase-fase e também saindo no secundário uma tensão monofásica. Se eu pegar uma fase, com o neutro dele eu vou ter uma tensão monofásica. E como também vou ter uma tensão trifásica ou bifásica nesses, né, no secundário. Então, o transformador monofásico ele é constituído por dois enrolamentos, né, que a gente chama de bobina, instalado em um mesmo núcleo de material ferromagnético, a gente chama o primário e o secundário, tá? Podendo ter um número de espiras diferentes, né? Então, o primário pode ter um N espira, o secundário pode ter N mais 1 espira. São quantidades de espiras diferentes, para variar exatamente a tensão que eu quero, né? Eu tenho uma tensão aqui de 220 volts, eu quero baixar para 110 volts, então esse número de espira tem que ser diferente desse outro. E existe, né, uma relação de transformação conhecida, né, que é você fazer quanto que vale, quanto que eu preciso de espira no secundário e no primário para obter uma determinada tensão a partir de outra. Então, essa relação de transformação ela é a transformação entre as tensões primárias e secundárias. Então, essa relação A, que é a tensão do primário dividido pela secundária, eu vou obter essa transformação, essa relação, né? E isso nada mais é do que a tensão do primário dividido pela tensão secundária, igual também ao número de espira no primário pelo número de espira no secundário, né? Por exemplo, aqui uma especificação onde a relação de transformação A de potência aparente de até 1000 VA e uma frequência em Hertz, né? Então, o transformador monofásico, geralmente, ele é um transformador até 1000 VA, onde as especificações garantem isso, né? Por exemplo, aqui eu tenho um transformador de 220 volts para 127 volts, com uma potência aparente de 300 VA, numa frequência de 60 Hz, né? Então, é aquilo que a gente falou antes. Independente de como eu vá ligar esse transformador, do primário para o secundário para o primário, ele sempre vai me dar uma potência de 300 VA, né? Já que a corrente aqui ela é única, né? Tanto no primário quanto no secundário, ele vai ter uma corrente única que vai produzir essa potência, tá? Então, na próxima videoaula vocês
serão apresentados aos transformadores trifásicos, e aí a gente conclui nessa última aula sobre transformadores. Ok? Um abraço, até mais.